Há momentos da vida em que você sente que algo dentro de você está mudando, mesmo antes de conseguir explicar. É como se uma luz começasse a atravessar frestas que você nem sabia que existiam. Você olha para situações antigas e, de repente, enxerga de outra maneira. Pessoas que você admirava já não parecem tão sólidas. Caminhos que você tinha certeza que deveria seguir começam a perder o brilho. E conflitos que antes te paralisavam agora se revelam como oportunidades de crescimento. Isso não é acaso. Isso não é maturidade comum. Isso é um movimento espiritual. Isso é Deus começando a abrir seus olhos para uma realidade que sempre esteve diante de você, mas que só agora está sendo revelada. Há uma diferença enorme entre olhar e ver. Você olha todos os dias para tudo, mas ver de verdade. Ver com discernimento, com sensibilidade, com profundidade espiritual. Isso é dom, é toque divino, é intervenção que vem do alto. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Não é sobre aparência, não é sobre religiosidade, é sobre limpeza interior, sobre luz que invade, sobre visão restaurada. Quando Deus decide abrir seus olhos espirituais, Ele não apenas remove as trevas em volta, Ele remove as trevas dentro. Ele muda seu foco, seu entendimento, sua percepção. Ele permite que você enxergue o que o inimigo tentava esconder de você há anos. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, sentindo que algo está sendo revelado, que alguma cortina está sendo puxada, que algum véu está sendo rasgado. Pessoas próximas podem até não compreender. Algumas dizem que você está diferente, outras acham que você está estranho, enquanto algumas se afastam porque não suportam a luz que começou a brilhar nos seus olhos. Quando Deus abre sua visão espiritual, você deixa de se encaixar onde antes conseguia sobreviver. O ambiente que antes te aceitava começa a te rejeitar. Lugares onde você se sentia confortável começam a te incomodar. Isso não é perda, isso é proteção. Isso é Deus te movendo para um novo nível de percepção. Muitas vezes você pede respostas, mas o que Deus te dá primeiro é visão. Porque sem visão, você não sabe para onde ir, nem como interpretar o que está vivendo. Foi por isso que o salmista declarou: abre, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmos 119:18. Esse pedido ecoa até hoje na alma de quem deseja discernir, compreender e caminhar segundo a verdade. E talvez Deus esteja atendendo esse pedido na sua vida sem que você perceba. Ele está abrindo seus olhos para reconhecer quem te aproxima dele e quem te afasta. Quem fala com sinceridade e quem possui intenções ocultas. Quem é resposta e quem é armadilha. Quem é enviado e quem é distração. Quando Deus começa a abrir sua visão espiritual, o primeiro sinal é interno. Você sente, algo muda, algo se move, algo te inquieta. Não é medo, mas alerta. Não é ansiedade, mas percepção. Não é confusão, mas revelação. Você passa a enxergar detalhes que antes ignorava. Palavras que antes te encantavam, agora te soam rasas. Convites que antes te chamavam hoje já não fazem sentido. Deus começa a ajustar sua visão, como um médico que gradualmente aumenta a precisão das lentes, até que aquilo que era borrado se torne nítido. E quando você começa a ver, não tem mais como voltar atrás. A visão espiritual não retrocede. Ela expande, ela amadurece, ela transforma tudo que toca. E é por isso que muitos ataques começam exatamente quando sua visão começa a clarear. Porque o inimigo teme um filho de Deus que enxerga, alguém que vê além das palavras, além do ambiente, além das emoções, alguém que discerne intenções, caminhos, ciladas e direções. A guerra espiritual aumenta porque você já não está mais cego. Você já não anda mais por sensação, mas por percepção. Você já não vive mais tropeçando na escuridão.
mas caminhando em direção à luz. Isso incomoda as trevas. Isso incomoda quem queria te manipular. Isso incomoda quem se favorecia da sua antiga cegueira. Mas isso alegra o céu, porque revela crescimento, revela maturidade, revela propósito. Talvez você se pergunte, por que agora? Por que Deus está abrindo meus olhos justamente neste tempo? Porque chegou o momento. Porque há decisões que você precisa tomar com clareza. Porque há pessoas que você precisa afastar com sabedoria. Porque há caminhos diante de você que exigem discernimento. Porque há promessas que só se cumprem quando você enxerga o que estava oculto. Porque há batalhas que não podem mais ser lutadas na escuridão. Deus está te preparando, te fortalecendo, te alinhando. Ele está abrindo seus olhos para que você não se perca, não seja enganado, não seja destruído. A verdade é que Deus nunca abre seus olhos apenas para que você veja. Ele abre para que você avance, para que você decida, para que você cresça, para que você saia de ciclos que te aprisionavam e entre em um território novo, onde a luz guia cada passo. A visão espiritual não é um presente para contemplação, é uma ferramenta para transformação. E você está entrando nessa fase, você está sendo despertado. Você está sendo chamado a enxergar o que antes passava despercebido. Isso é sinal de que Deus está te preparando para algo maior, mais profundo e mais alinhado com o propósito que Ele desenhou para a sua vida. E se essa mensagem está despertando algo dentro de você, se você sente que essa palavra encontrou um lugar exato no seu coração, então declara comigo essa frase que nasce da própria verdade que está sendo revelada aqui. Senhor, abre meus olhos espirituais. Escreve isso nos comentários como um ato de fé, como uma declaração profética sobre o seu novo tempo. Quando Deus começa a abrir seus olhos espirituais, algo muito particular acontece dentro de você. A vida que você costumava viver já não cabe mais em quem você está se tornando. É como se o céu estivesse reposicionando sua mente, realinhando sua sensibilidade e ampliando sua percepção. Você passa a perceber que situações que antes te confundiam, agora se revelam com uma clareza quase desconcertante. Conversas que antes te deixavam inseguro, hoje expõem intenções ocultas que você nunca havia percebido. É o Espírito Santo te dando discernimento, te amadurecendo, te instruindo, te treinando para um nível mais profundo de compreensão espiritual. Um dos sinais mais fortes desse despertar é quando você começa a interpretar a vida, não apenas pelo que acontece, mas pelo que Deus está dizendo através do que acontece. Você deixa de ver o superficial e passa a enxergar o espiritual. Você compreende que algumas perdas foram livramentos, que algumas portas fechadas foram proteções, que alguns afastamentos foram misericórdias disfarçadas. E que certos desconfortos foram empurrões divinos para sair de lugares onde o céu já não queria te manter. É uma mudança de consciência, uma mudança de visão, uma mudança de percepção. E essa mudança faz com que você compreenda que nada é aleatório para quem anda guiado pela luz de Deus. A Bíblia diz, o homem espiritual discerne bem tudo. 1 Coríntios 2,15. Quando Deus abre seus olhos, você passa a discernir o que antes confundia. Você começa a diferenciar o que é emocional do que é espiritual. O que é impulso do que é direção. O que é carência do que é propósito. Você aprende a ouvir o som das intenções por trás das palavras. Aprende a identificar movimentos do inimigo que antes se camuflavam nas distrações. Aprende a perceber quando uma situação não é apenas um problema, mas uma batalha espiritual exigindo postura e firmeza. Essa capacidade de discernir é uma das marcas mais fortes de alguém cujos olhos foram tocados por Deus. E é exatamente aqui que muitos começam a se assustar com a própria sensibilidade. Você sente que está vendo demais, entendendo demais, captando coisas que ninguém ao seu redor percebe.
E isso às vezes te leva a pensar que está exagerando ou imaginando demais. Mas não, isso é Deus tirando você da cegueira espiritual. É Deus te libertando de enganos que estavam te acompanhando há anos. É Deus abrindo sua visão para que você não seja derrotado por aquilo que Ele já te deu autoridade para vencer. Esse despertar também provoca afastamentos, e isso dói, porque quando seus olhos se abrem, você percebe que algumas pessoas nunca caminharam com você em verdade. Você descobre que algumas alianças eram superficiais, que algumas amizades eram conveniências, que alguns conselhos eram manipulações sutis, que alguns relacionamentos eram construídos sobre carência e não sobre propósito. Mas não veja isso como perda, veja como revelação. A revelação dói, mas ela liberta, ela separa, ela purifica, ela prepara. Nenhum processo de abertura espiritual acontece sem cortes. Nenhum despertar acontece sem choque. Nenhuma claridade chega sem expor sombras que você não queria encarar. Outro sinal poderoso de que Deus está abrindo seus olhos espirituais é quando você começa a sentir um desconforto santo com ambientes e comportamentos que antes você tolerava. Não é julgamento, não é arrogância, é sensibilidade espiritual. É o Espírito Santo guiando você a um nível mais alto de discernimento. Lugares que antes eram comuns, agora te pesam. Conversas que antes te divertiam, agora te cansam. Estilos de vida que antes te atraíam, agora te afastam. Deus está afinando sua visão. E quando a visão afina, seu espírito começa a rejeitar o que não corresponde mais ao seu propósito. E é aqui que muitos tropeçam. Tentam permanecer em ambientes que Deus já iluminou, mostrando que não fazem mais parte da sua jornada. O maior erro de alguém que teve os olhos espirituais abertos é tentar voltar para um ciclo onde a cegueira era confortável. Você não foi chamado para retroceder, você foi chamado para enxergar. E quem enxerga não volta a caminhar como cego. Quem vê a verdade não consegue mais viver dentro da mentira. Quem percebe as intenções não consegue mais fingir ignorância. A revelação é libertadora, mas também exige coragem. O despertar espiritual te leva a romper com tudo que mantinha sua visão limitada. E se tem algo que você precisa entender neste momento, é que visão espiritual não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Porque quando Deus abre seus olhos, Ele também te chama para um novo posicionamento, uma nova postura, uma nova maturidade. Ele te chama para não se comportar mais como alguém que não sabe o que sabe, para não aceitar mais o que você aceitou por falta de discernimento, para não permanecer onde o céu já te disse que não é seu lugar. Quando Deus abre seus olhos, Ele te chama para viver como alguém que enxerga. Agora escuta uma coisa com atenção profunda. Se essa mensagem está mexendo com você, se está fazendo você perceber que Deus realmente está iluminando áreas da sua alma, então não permita que essa luz seja apagada. Caminha com firmeza, se fortalece, se aprofunda e segue nessa jornada de revelação. Porque ninguém que tem os olhos espirituais abertos volta a ser o mesmo. A abertura espiritual marca, transforma, consolida a identidade e te leva para níveis que você jamais alcançaria, vivendo apenas com visão natural. E se essa palavra está edificando você, se está trazendo clareza, direção e força, então caminha com essa comunidade que cresce em fé, discernimento e propósito. Se inscreve aqui no canal e permanece perto, porque Deus está construindo algo grande neste ambiente e você faz parte desse mover. Há momentos na jornada espiritual em que Deus começa a trabalhar de forma tão profunda que você sente como se estivesse vivendo entre dois mundos. O mundo natural, onde tudo parece igual, e o mundo espiritual, onde tudo está sendo transformado, ajustado e revelado. Quando Deus abre seus olhos,
Você passa a perceber que aquilo que você chamava de coincidência é, na verdade, direção. O que você chamava de pressentimento é discernimento. E o que você entendia como confusão é, na verdade, o confronto entre a velha e a nova visão que está nascendo dentro de você. A abertura dos olhos espirituais não é suave, ela é intensa. É como se Deus pegasse sua alma pelas mãos e dissesse: venha, eu vou te mostrar o que você não pôde ver antes. E de repente, você começa a enxergar padrões que sempre existiram, mas que você nunca havia percebido. Você entende por que certos ciclos se repetiam. Você entende por que algumas portas não se abriam. Você entende por que determinadas pessoas se aproximaram e por que outras se afastaram. Deus começa a costurar as peças da sua história de uma forma que finalmente faz sentido. Ele te mostra que havia propósito nos atrasos, intenção nos silêncios e misericórdia nas rupturas. Nesse processo, o Espírito Santo te conduz a uma sensibilidade que é quase como um despertar gradual do seu interior. Você começa a notar coisas que ninguém mais ao seu redor percebe. Caminhando pela rua, você sente no espírito quando algo não te faz bem. Conversando com alguém, você discerne quando as palavras não correspondem ao coração. Entrando em um ambiente, você reconhece instantaneamente se há paz ou perturbação. Isso não é paranoia. Isso é percepção espiritual sendo treinada. É maturidade sendo formada. É a visão que Deus concede sendo afinada, como o ouvido de um músico que distingue cada nota, cada variação, cada desafino. E a verdade é que esse despertar traz uma responsabilidade profunda. A responsabilidade de não ignorar aquilo que você agora consegue ver. Porque muitos pedem discernimento, mas poucos estão prontos para lidar com as consequências dele. Quando Deus abre seus olhos, você enxerga a realidade espiritual das coisas. E isso exige posicionamento. Você não pode mais aceitar o que antes tolerava. Não pode mais permanecer onde antes sobrevivia. Não pode mais fingir que não vê o que Deus iluminou. A revelação te chama para subir um degrau espiritual. E subir sempre exige deixar algo para trás. Um dos maiores sinais de que Deus está abrindo seus olhos espirituais é quando você começa a perceber que aquilo que você chamava de luta era, na verdade, treinamento. O que você via como resistência era preparação. O que você interpretava como ataque era Deus fortalecendo suas raízes. Pois ninguém recebe visão espiritual sem antes passar pela pressão que limpa, purifica e amadurece a alma. Os desertos que você enfrentou não foram acaso, foram lentes sendo polidas. As lágrimas que você derramou não foram fraqueza, foram limpeza interior. Os momentos de silêncio foram Deus ajustando sua sensibilidade para que você aprendesse a ouvir não só palavras, mas intenções, movimentos e direções. Quando Deus abre seus olhos, você também começa a perceber que muito do que te feriu não veio para te destruir, mas para te amadurecer. Você vê que pessoas que te magoaram, na verdade, te ensinaram discernimento. Que portas fechadas te ensinaram dependência. Que noites escuras te ensinaram a reconhecer a luz, mesmo quando ela ainda estava distante. E assim, pouco a pouco, sua alma passa a compreender que nada foi em vão. Tudo cooperou para a visão que você está recebendo agora. Nesse novo nível de percepção, Deus te revela verdades sobre você mesmo. Ele te mostra forças que você não sabia que possuía. Te mostra dons que estavam silenciados. Te mostra batalhas que você venceu sem perceber. Te mostra caminhos que estavam diante de você, mas que só agora fazem sentido. É como entrar em um ambiente escuro, acender uma lâmpada e perceber que sempre existiram portas ao redor. Você só não as via. A visão espiritual é essa luz. Ela te mostra possibilidades, direções e respostas que estavam escondidas pela escuridão da confusão emocional. E talvez a maior revelação que Deus te dá quando abre seus olhos é esta:
Você não está sozinho. Você nunca esteve. Ele sempre esteve guiando, sempre esteve protegendo, sempre esteve instruindo, mesmo quando você não via, mesmo quando você não entendia. Você começa a perceber que houve livramentos invisíveis, anjos enviados, combates travados nas regiões espirituais, batalhas vencidas antes que você acordasse pela manhã. E essa percepção te traz uma reverência profunda, porque você percebe que Deus sempre esteve mais perto do que você imaginava. A visão espiritual também te ensina a ver o inimigo sem medo. Você passa a reconhecer suas estratégias, seus disfarces, suas aproximações sorrateiras. Você descobre que muitos ataques não eram pessoais, mas direcionados ao propósito que estava sobre você. O inimigo nunca lutou contra quem você foi, mas contra quem você estava destinado a se tornar. E quando você entende isso, você não se intimida. Você se posiciona. Porque quem tem a visão aberta não teme trevas, ilumina a treva. E tudo isso te conduz a um ponto decisivo. Deus está te preparando. Ele está te chamando para um amadurecimento que não é comum. Está construindo dentro de você uma percepção que vai te impedir de cair em laços que antes te prendiam. Está te capacitando para enxergar o que pessoas comuns não enxergam. Está te entregando discernimento não para o orgulho, mas para propósito. Ele está te elevando espiritualmente para que você caminhe com firmeza, consciência e autoridade. Quando Deus abre seus olhos espirituais, Ele não apenas ilumina o que está ao seu redor, Ele ilumina quem você está se tornando. E essa revelação é poderosa, porque te coloca diante de uma versão de si mesmo que você talvez nunca imaginou existir. É como se o céu colocasse um espelho diante da sua alma, não para expor falhas, mas para revelar potencial. Você começa a perceber que dentro de você existe mais força do que fragilidade, mais fé do que medo, mais propósito do que dúvidas. E isso muda tudo, porque quando você descobre quem é em Deus, você deixa de se contentar com o que a vida tentou te convencer que você era. A abertura espiritual é um processo semelhante ao amanhecer. Não começa com luz plena, começa com tonalidades suaves, quase imperceptíveis. Primeiro, Deus te faz perceber pequenas nuances que antes você ignorava. Depois, Ele amplia seu entendimento. E então, de repente, você se vê diante de uma clareza que te provoca, te confronta e te transforma. A visão espiritual não chega como explosão, mas como revelação progressiva. E essa revelação te reposiciona interiormente. Ela te leva a uma consciência maior da presença de Deus, da realidade espiritual e da responsabilidade que você carrega como alguém que está finalmente enxergando com os olhos da fé. Um dos sinais mais marcantes dessa abertura é quando você começa a sentir um chamado interior para se afastar de distrações que roubavam sua energia espiritual. Coisas que antes pareciam inofensivas, agora te incomodam. Conversas fúteis cansam sua alma. Pessoas negativas drenam sua paz. Ambientes pesados te deixam inquieto. Deus começa a te ensinar que visão espiritual não cresce em solo contaminado. Para enxergar melhor, você precisa se posicionar melhor. Para discernir mais, você precisa silenciar ruídos que te confundiam. A visão espiritual pede separação, não isolamento, mas separação. Separar o que edifica do que desgasta, o que fortalece do que fragiliza, o que aproxima do propósito do que te afasta dele. E essa sensibilidade não se limita ao que está fora de você. Deus também começa a iluminar áreas internas que precisam ser tratadas. Ele te revela emoções que você escondia, medos que você disfarçava, traumas que você tentava superar sozinho. Quando Ele abre seus olhos, Ele também abre suas emoções. E muitas vezes isso te confronta, porque ver a verdade sobre si mesmo exige coragem. Mas Deus não revela para envergonhar, Ele revela para curar. Ele te mostra onde houve feridas,
onde houve rupturas, onde houve marcas que ainda precisam ser restauradas. A visão espiritual é também visão emocional, e Deus cuida das duas ao mesmo tempo. Nesse processo, você começa a enxergar propósito onde antes via apenas caos. Situações antigas ganham novos significados. Memórias dolorosas se transformam em testemunho. O que foi desespero se torna aprendizado. O que foi queda se torna crescimento. A visão espiritual te faz reinterpretar sua história sob uma perspectiva celestial. Você percebe que Deus nunca perdeu o controle, mesmo nos dias em que você acreditava estar completamente perdido. Ele te guiava no escuro, ele te sustentava na dor, ele te preparava no silêncio e agora ele te revela o porquê de cada passo, até mesmo daqueles que você jamais teria escolhido viver. Outro sinal profundo de que seus olhos estão sendo abertos é quando você começa a sentir que suas orações mudaram de tom. Você não ora mais apenas pedindo respostas imediatas. Você começa a pedir entendimento. Não pede apenas portas abertas, pede direção clara. Não clama apenas por livramento, clama por discernimento para não voltar para aquilo que te feriu. Sua oração se torna mais madura, mais alinhada, mais consciente. E essa mudança na sua oração é prova de que sua visão está sendo transformada. Quando a visão se alinha, a oração se aprofunda. Quando a oração se aprofunda, a fé se fortalece. E quando a fé se fortalece, você caminha diferente, com mais firmeza, mais sabedoria e mais autoridade espiritual. E então algo ainda mais extraordinário começa a acontecer. Deus te mostra que você não está apenas vendo mais. Você está enxergando com propósito. A visão espiritual sempre vem acompanhada de missão. Ninguém tem os olhos abertos apenas para si mesmo. Deus abre seus olhos para que você ilumine outros, para que você ajude quem está cego pelas dores que você já superou, para que você reconheça batalhas que outras pessoas ainda não conseguem identificar. Para que você seja voz, direção, instrumento, a visão espiritual te transforma em resposta, em farol, em referência, em alguém que vive com tamanha clareza que inevitavelmente inspira quem ainda está caminhando na penumbra. E nesse ponto, é inevitável que você perceba também um detalhe que quase ninguém fala. Quando Deus abre seus olhos espirituais, a vida se torna mais leve e mais pesada ao mesmo tempo. Mais leve porque você entende que nada acontece sem propósito. Mais leve porque você reconhece a mão de Deus em detalhes que antes passavam despercebidos. Mais leve porque ataques já não te assustam. Você enxerga através deles. Mas também mais pesada, porque você carrega responsabilidade, maturidade, discernimento e missão. A visão espiritual é um presente, mas também é um peso santo. E Deus só entrega esse peso a quem Ele sabe que está pronto para carregá-lo. E talvez você esteja sentindo exatamente isso. Uma mistura de clareza e intensidade, leveza e profundidade, revelação e responsabilidade. Isso é sinal de que você está entrando em uma fase espiritualmente decisiva. Deus está te conduzindo para um nível onde poucos têm coragem de permanecer. Mas você está preparado, você está sendo moldado, você está sendo chamado. E esse chamado está ficando cada vez mais nítido, porque seus olhos estão finalmente sendo abertos para aquilo que sempre esteve diante de você, mas que só agora pode ser compreendido. Quando Deus continua abrindo seus olhos espirituais, você percebe que a realidade não é apenas aquilo que você toca, mas também aquilo que você discerne. O mundo espiritual começa a se revelar de forma tão clara que você sente, quase fisicamente, quando algo muda ao seu redor. Você percebe quando uma atmosfera se transforma, quando um ambiente se eleva, quando uma batalha se inicia, quando um inimigo espiritual tenta se aproximar.
Essa percepção não vem pelo pensamento, vem pelo espírito. É como se o céu instalasse dentro de você uma sensibilidade que vai além da lógica, além da intuição humana, além do que qualquer pessoa poderia te ensinar. É Deus despertando algo que sempre esteve adormecido em você. E é exatamente por isso que muitas lutas começam logo após essa visão se abrir. Porque o inimigo teme pessoas que enxergam. Ele teme homens e mulheres que não se deixam enganar por aparência, que não se movem por emoção, que não se deixam seduzir por promessas vazias. Pessoas que veem com os olhos espirituais são um perigo para o reino das trevas, porque identificam mentiras, anulam estratégias, desmascaram enganos e interrompem ataques que antes passavam despercebidos. É por isso que você sente resistência. É por isso que, muitas vezes, a batalha aumenta. Não é porque você está fraco, mas porque você está vendo. E quem vê, vence. A visão espiritual também faz você perceber que muitas guerras que você achava que eram contra pessoas, nunca foram contra pessoas. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Efésios 6:12. E quando seus olhos se abrem, essa verdade deixa de ser versículo para se tornar realidade. Você entende que críticas não eram apenas críticas, eram setas espirituais. Que inveja não era apenas sentimento, era ataque direcionado. Que desentendimentos não eram apenas conflitos, eram distrações criadas para te impedir de ver o que Deus estava fazendo. E quando essa consciência se estabelece em você, o medo perde força, porque você entende que a batalha não se vence por força, mas por visão. Mas a visão espiritual não te revela apenas o inimigo, ela te revela também a proteção que te cerca. Você passa a perceber livramentos que antes ignorava. Situações que poderiam ter sido piores, mas foram interrompidas. Caminhos que você quase seguiu, mas alguém te impediu. Palavras que quase te feriram, mas não penetraram. Laços que quase te prenderam, mas foram desfeitos. A mão de Deus começa a ficar evidente, não apenas nos milagres extraordinários, mas nos detalhes que sustentam sua jornada. Você entende que estava guardado mesmo quando se sentia vulnerável, que estava cercado mesmo quando acreditava estar sozinho, que estava protegido mesmo quando não tinha consciência da guerra espiritual ao redor. Outro sinal profundo de que Deus está abrindo seus olhos espirituais é a clareza com que você começa a reconhecer sua voz. Antes, você confundia intuição com direção, confundia emoção com orientação, confundia vontade própria com resposta divina. Mas agora existe uma nitidez surpreendente. Você percebe quando Deus te alerta, percebe quando Ele te freia, percebe quando Ele te impulsiona. A voz do Espírito Santo se torna tão real, tão familiar, tão íntima, que você começa a caminhar com segurança, porque sabe quando Ele está falando. Ele não fala necessariamente com palavras audíveis, mas com convicções profundas, com paz que confirma, com inquietações que avisam, com direcionamentos que se repetem até que você entenda. E quanto mais Deus abre sua visão, mais você entende que não está lidando apenas com circunstâncias, está lidando com propósitos. Nada é pequeno demais para Deus usar como ferramenta de revelação. Às vezes, Ele te ensina algo através de uma conversa simples. Às vezes, através de uma dor inesperada. Às vezes, através de alguém que passou por sua vida por poucos dias, mas que deixou uma marca espiritual profunda. Deus pode usar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para te mostrar o que Ele quer que você veja. Porque quando a visão se abre, tudo ao seu redor se transforma em mensagem, em direção, em treinamento. Mas existe um ponto crucial nesse processo. A visão espiritual te chama para maturidade. E maturidade exige que você não viva reagindo, mas discernindo.
Muitas pessoas reagem à dor, reagem a críticas, reagem a ataques, reagem a injustiças. Mas alguém com os olhos espirituais abertos já não reage, discerne. Discernir salva sua fé. Discernir preserva sua paz. Discernir impede que você perca energia em batalhas que não são suas. Discernir te mostra quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Discernir te expõe falsos apoios e te revela alianças verdadeiras. Discernimento é a lâmpada dos que caminham com propósito, e Deus está colocando essa lâmpada nas suas mãos. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Pessoas que antes te confundiam agora parecem transparentes. Caminhos que antes te traziam dúvida, agora se revelam claramente perigosos ou seguros. Palavras que antes te desequilibravam, agora não têm mais domínio sobre o seu espírito. Isso é crescimento, isso é fortalecimento, isso é transformação. Isso é Deus abrindo seus olhos para que você caminhe de forma firme, madura e consciente. E essa consciência te torna alguém que não é guiado por circunstâncias, mas por propósito. Não por emoção, mas por revelação. Não por instinto, mas por direção divina. E então você percebe a marca definitiva desse processo. Deus não está apenas abrindo sua visão, Ele está te preparando para o que está por vir. A visão é sempre prévia ao propósito. Deus primeiro abre seus olhos, depois abre o caminho. Primeiro, Ele te ensina a ver, depois te ensina a agir. Primeiro, Ele te mostra a verdade, depois te coloca em posições onde essa verdade fará diferença. A visão espiritual é sempre o início de um novo capítulo, e você está entrando nele agora. Quando Deus abre seus olhos espirituais, você descobre que existe uma diferença gigantesca entre viver guiado pelo que sente e viver guiado pelo que discerne. E essa diferença muda tudo dentro de você. O mundo inteiro tenta te formar pela emoção, pelo impulso, pelas circunstâncias. Mas Deus te forma pela visão espiritual. Ele te tira do campo das reações e te coloca no campo das revelações. Ele te tira do campo das suposições e te coloca no campo da verdade. Ele te tira do campo da confusão e te coloca no campo da clareza. E essa clareza não vem da mente, vem do Espírito. Quando Deus abre sua visão, Ele te torna alguém que vê além, sente além, compreende além, decide além. E talvez você esteja sentindo exatamente isso, um deslocamento interno. Como se algo estivesse sendo reorganizado dentro de você. Pensamentos que antes te consumiam já não têm o mesmo peso. Medos que antes te paralisavam já não têm mais autoridade. Dúvidas que antes dominavam sua mente, agora se dissolvem diante da consciência de que Deus está te guiando com precisão. Quando os olhos espirituais se abrem, não é que a vida fica mais fácil, mas fica mais clara. A clareza traz coragem, a coragem traz direção, a direção traz propósito, e o propósito traz força para atravessar qualquer batalha. Outro sinal poderoso de que Deus está abrindo seus olhos espirituais é quando você começa a perceber que muitas respostas que buscava fora estavam, na verdade, sendo construídas dentro de você. Deus te prepara internamente antes de te mover externamente. Ele ajusta seu espírito antes de ajustar seu caminho. Ele fortalece sua identidade antes de ampliar seu território. Porque alguém sem visão cai em qualquer buraco, mas alguém com visão espiritual caminha com firmeza até mesmo em terrenos desconhecidos. Você passa a perceber coisas que antes não percebia, porque Deus está alinhando sua visão à dele. E é então que você entende que a visão espiritual não tem a ver apenas com perceber o mal, tem a ver também com reconhecer o bem. A revelação não expõe somente ataques, expõe promessas. Não mostra apenas perigos, mostra oportunidades.
Não revela somente pessoas que não deveriam caminhar com você. Revela também pessoas enviadas para somar, fortalecer, edificar. Deus não abre seus olhos apenas para afastar. Ele abre também para aproximar. Há conexões divinas que você só reconhece quando sua visão é iluminada. Há propósitos que você só compreende quando a luz do Espírito toca seu entendimento. Há direções que só se tornam evidentes quando Deus tira o véu das suas percepções. É nesse ponto que você começa a perceber também como Deus te treinou silenciosamente. Momentos que pareciam perdas estavam te preparando para discernir valor. Momentos que pareciam abandonos estavam te ensinando a reconhecer presença. Momentos que pareciam confusos estavam te ensinando a interpretar sinais. Deus nunca desperdiça dor. Ele transforma dor em visão. Cada lágrima derramada regou a maturidade espiritual que você carrega hoje. Cada decepção abriu espaço para uma revelação futura. Cada crise refinou seus sentidos espirituais. E hoje você enxerga por que não desistiu quando não via nada. E talvez a parte mais profunda desse processo seja esta. Quando Deus abre seus olhos espirituais, você percebe que Ele está te movendo para um novo nível de relacionamento com Ele. Não é mais aquele relacionamento superficial, baseado apenas em bênçãos, milagres ou emoções momentâneas. Agora é algo mais íntimo, mais profundo, mais alinhado ao propósito eterno. Você começa a sentir Deus em detalhes. Você percebe sua presença em momentos em que antes passava despercebido. Você discerne sua voz em situações simples. Você nota seu cuidado em acontecimentos que ninguém mais reconheceria como intervenção divina. Isso muda sua forma de ver a vida. Você deixa de viver como alguém que apenas espera o agir de Deus e passa a viver como alguém que caminha de acordo com o que Deus está revelando. Você deixa de andar por vista natural e passa a caminhar por visão espiritual. Você deixa de depender de confirmação humana e passa a confiar na convicção interna que o Espírito coloca no seu coração. Essa confiança não é arrogância, é maturidade. É fruto de olhos iluminados, é resultado de um processo profundo que Deus está realizando dentro de você. Mas há algo que poucos entendem. Quando a visão espiritual se abre, você também começa a perceber que existe um tempo certo para tudo. O que antes te gerava ansiedade agora te gera confiança, porque Deus te faz ver que portas que ainda não abriram não estão atrasadas, estão alinhadas. Caminhos que ainda não se mostraram não estão escondidos, estão sendo preparados. Pessoas que ainda não chegaram não estão demorando, estão sendo moldadas. Quando os olhos espirituais se abrem, você percebe que Deus nunca trabalha no improviso. Ele trabalha em estrutura, ele trabalha em sequência, ele trabalha em propósito. E é exatamente aí que surge a transição. Uma sensação clara de que você está prestes a entrar em algo novo. Não apenas uma nova fase, mas um novo nível de consciência espiritual. Uma nova forma de interpretar a vida. Uma nova forma de lidar com batalhas, uma nova maneira de administrar emoções, uma nova maturidade para enfrentar ataques sem perder a paz, uma nova identidade forjada pela luz da revelação. Deus está te movendo para esse nível porque Ele sabe que você está pronto. Você passou por processos que poucos conhecem. Chorou lágrimas que ninguém viu, venceu guerras que ninguém percebeu. E agora, Deus te honra abrindo seus olhos espirituais. E talvez você esteja percebendo isso sem conseguir explicar. Uma sensação de que algo grande está sendo construído dentro de você. Uma certeza silenciosa de que Deus está te preparando para algo que exige mais visão do que força, mais discernimento do que pressa, mais clareza do que urgência. Essa transição é real. Essa mudança é espiritual. E você está exatamente no ponto onde Deus desejava te trazer.
Quando Deus abre seus olhos espirituais, você não apenas vê, você desperta. E esse despertar é tão profundo que muda sua maneira de existir. Você olha para trás e percebe que há versões antigas suas que já não fazem parte de quem você é. Há medos que perderam a voz. Há inseguranças que perderam autoridade. Há feridas que perderam força. A visão espiritual faz isso. Cura, transforma, redefine. Ela te leva para um lugar onde você não vive mais como alguém perdido, mas como alguém guiado. Não vive mais como alguém confuso, mas como alguém consciente. Não vive mais tropeçando na escuridão, mas caminhando sob uma luz que não se apaga. E talvez você ainda não tenha percebido, mas a abertura dos seus olhos espirituais já está acontecendo há algum tempo. Você começou a sentir que certas conversas te cansam. Começou a perceber que certos ambientes já não combinam com a pessoa que Deus está formando dentro de você. Começou a notar detalhes espirituais que antes jamais chamariam sua atenção. Isso é sinal, isso é movimento, isso é propósito sendo revelado. Deus não desperta alguém por acaso. Ele desperta porque vai usar. Ele desperta porque vai enviar. Ele desperta porque vai transformar você em alguém que carrega luz onde havia trevas, sabedoria onde havia confusão, discernimento onde havia engano. Quando Deus abre sua visão, você também começa a perceber oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Começa a enxergar crescimento onde antes via apenas dor. Começa a discernir respostas onde antes via apenas silêncio. Essa mudança não é psicológica, é espiritual. O Espírito Santo está reorganizando seus pensamentos, limpando suas percepções, alinhando sua sensibilidade. Ele está te mostrando que há caminhos que você não viu ainda. Há promessas que você não alcançou ainda. Há portas preparadas para você que só serão percebidas quando a visão espiritual estiver plenamente aberta. E nesse processo, você começa a viver com uma confiança diferente. Não é confiança baseada em garantias humanas, mas baseada na certeza de que quem te guia vê tudo, sabe tudo e te ama com perfeição. Essa confiança te faz caminhar mesmo quando não enxerga o final do caminho, porque seus olhos espirituais sabem que Deus já está lá. Ela te faz descansar mesmo em dias turbulentos, porque sua visão interna sabe que nada foge ao controle do Criador. Ela te faz enfrentar batalhas sem desespero, porque você entende que não está lutando sozinho. Existe uma segurança que nasce quando você começa a enxergar com os olhos do Espírito. E essa segurança é uma das maiores provas de maturidade que Deus concede. E então chega o momento mais importante da abertura espiritual. O momento em que você começa a ver propósito em si mesmo. Você passa a reconhecer que Deus não abriu seus olhos apenas para que você sobrevivesse, mas para que você influenciasse. Não apenas para que você entendesse, mas para que você transformasse. Não apenas para que você enxergasse, mas para que você iluminasse. Deus desperta você para despertar outros. Ele revela a você para revelar através de você. Ele ilumina sua visão para que sua vida se torne um farol na jornada de quem ainda está caminhando na escuridão. Talvez você não se veja assim ainda. Talvez você ache que não tem força, não tem preparo, não tem capacidade, mas ninguém que teve seus olhos espirituais abertos permanece pequeno. Deus amplia aquilo que toca, Ele fortalece aquilo que desperta, Ele honra aquilo que transforma. E Ele está fazendo isso com você. Ele está colocando discernimento nas suas palavras, sensibilidade em sua alma, firmeza em seu espírito. Ele está te tornando alguém que vê além, alguém que não cai nas mesmas armadilhas que antes te paralisavam, alguém que reconhece o ambiente, identifica as intenções, discerne os caminhos. Isso é crescimento espiritual, isso é despertar,
Isso é maturidade. E ao mesmo tempo, Deus começa a te mostrar que ver espiritualmente não é um fim, é um início. Ele abriu seus olhos porque você está entrando em um novo ciclo da sua vida. Um ciclo onde sua visão será sua arma, sua proteção e sua direção. Um ciclo onde você não será enganado facilmente. Um ciclo onde você não será confundido por falsas promessas. Um ciclo onde você caminhará com tanta clareza que até mesmo pessoas ao seu redor notarão que há algo diferente em você. Sua postura muda, sua presença muda, sua fala muda. Tudo muda quando os olhos se abrem. E isso te leva a um ponto final e decisivo. Agora que Deus está abrindo seus olhos espirituais, você precisa aprender a caminhar com essa visão. Não esconda o que Deus te mostrou. Não ignore o que Deus te revelou. Não feche os olhos para aquilo que Deus abriu com intenção. Caminhe com sabedoria, com maturidade, com responsabilidade. Use essa visão para edificar sua casa, suas relações, suas decisões. Use essa percepção para evitar prisões emocionais, alianças equivocadas, caminhos perigosos. Use essa luz para iluminar escolhas que serão determinantes no seu futuro. A visão espiritual que Deus te deu não é temporária, é ferramenta permanente para a sua jornada. E antes que essa mensagem chegue ao fim, permita que eu te diga algo com toda a profundidade espiritual que existe nesta palavra. Deus está orgulhoso de você, não porque você é perfeito, mas porque você permaneceu, porque você suportou o processo, porque você não desistiu quando estava escuro, porque você continuou buscando mesmo sem entender. É por isso que Ele está abrindo seus olhos agora. Você foi fiel no pouco, você foi constante no silêncio, você foi sincero na busca. E quem busca dessa forma sempre recebe revelação. Que você siga caminhando com essa luz. Que sua visão continue se expandindo. Que seu discernimento se torne cada vez mais forte. Que sua jornada seja marcada pela presença de Deus, guiando cada passo. E que este novo nível que você está entrando seja um divisor de águas na sua vida espiritual. Antes de sair, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários o que essa palavra falou com você. Sua história pode despertar fé em alguém que está prestes a desistir.